dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos continuar o que nós já vimos na sexta-feira. Vamos ainda trabalhar potenciação e radiciação. E ainda faremos hoje as atividades 5, 6, 7 e 8, certo? Então, pessoal, só para a gente dar uma relembrada na aula passada, nós estudamos o que era potenciação e radiciação. Lembra, o que é uma potência? O que significa? Por exemplo, o número 3 elevado a 7, né? Isso aqui indica pra gente que é um produto, né, de 7 fatores do número 3. Ou seja, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, a gente tem 7 fatores do número 3, certo? 7 fatores. Então, isso é uma potência. E nós vimos também algumas propriedades que são relevantes que vão facilitar bastante nossos cálculos em potenciação. Que são essas 5 aqui, ó. A primeira diz que o produto de duas potências de base igual, a gente vai manter a base e somar os expoentes, né? A segunda propriedade diz aqui, ó, quando a gente tem uma divisão de duas potências de mesma base, que é a base A e base a gente também mantém a base, só que agora nós vamos subtrair os expoentes. Tá aqui, ó, menos. Quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Quando divide, subtrai os expoentes, certo? Terceira propriedade, uma potência de potência. Ó, a gente tem aqui a elevado a m e tudo isso elevado a n também, perceberam? Então, nestes casos, como é que a gente procede? A gente vai manter a base e vai multiplicar os expoentes. Então fica aqui, ó, m vezes o n. A quarta propriedade diz o seguinte: quando a gente tem um produto de dois números elevado ao expoente, ou seja, um a vezes b, tá? Elevado ao expoente n. Nesse caso, esse expoente vai servir para o a e para o b também. A gente tem que a elevado a n vezes b elevado a n. Um detalhe, pessoal, que é muito importante, que esse sinal de igual indica que isso aqui, que a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n, mas ao contrário também serve. Quer ver um exemplo? Olha para o exemplo aqui, ó, desse 4. Vamos supor que tem dado assim no problema pra gente, ó. Simplifica a expressão. 7 vezes 3, 7 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. Como é que a gente simplifica essa expressão? Não quero calcular, eu quero simplificar. Então percebam, ó, que eu tenho duas potências onde o expoente é igual, tá vendo? É parecido com o que nós temos aqui, ó. Como é que eu posso simplificar aquela expressão aqui em cima, então, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever nessa forma aqui, ó. Eu vou pegar o 7 e multiplicar pelo 2 e levar eles ao expoente 3. Agora ficou fácil de simplificar, ó. 7 vezes 2 é 14. Ficou 14 elevado a 3. Eu não calculei, perceba que eu simplifiquei. Eu tinha isso aqui, ó. E obtive um resultado mais simples, tá vendo? Então essas propriedades, elas servem tanto quando tem expressões desse tipo aqui para escrever no segundo formato, ou vice-versa. Certo? E a quinta propriedade diz o seguinte, ó. Quando tem uma divisão entre dois números, o número a e o número b, elevados a um expoente n, detalhe que essa divisão pode estar representada por uma fração também, lembra? Divisão e fração é a mesma coisa. Então, quando tem uma divisão aqui, ó, a por b, e essa divisão está elevada a um expoente n, esse expoente ele serve também tanto para o a quanto
para o B. Aqui também seria a mesma coisa, para o A quanto para o B. Ou seja, ficaria A elevado a N dividido por B elevado a N. Certo? Então essas foram as propriedades da potenciação que nós vimos na aula passada. Usando elas, nós faremos a atividade 5 aqui, ó. Diz assim: usando as propriedades de potência, simplifica as expressões a seguir. Observe que no item A, pessoal, ó, a gente tem 25 dividido por 5 ao cubo. Como é que a gente simplifica isso? Então, detalhe, pessoal, em alguns casos que nós temos que simplificar, às vezes a gente não vai ter números de mesma base, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 25. Então, a base do de cima é 25. A base do de baixo é 5, ó. A questão é, eu consigo escrever esses dois números na mesma base? Sendo mais preciso, ó, o meu número de baixo está na base 5, né? 5 ao cubo. Eu consigo escrever o número 25 também como sendo uma potência de base 5? Ou seja, 5 elevado a que número vai dar 25? Né, vamos pensar aqui do lado, ó. 5, a gente sabe que o 25 não é 5 vezes 5? E 5 vezes 5, como é que eu escrevo numa potência, forma de potência, né? Não são dois fatores do número 5? Então, se são dois fatores do número 5, isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, veja que legal, ó. A gente consegue representar o número 25 pelo 5 ao quadrado. Eu vou fazer isso aqui então, ó. Eu vou substituir meu 25 por... Vou fazer aqui do lado por causa do espaço, tá, pessoal? Ficar assim, então, o 25 eu vou trocar pelo 5 ao quadrado. E embaixo a gente tem 5 ao cubo. Como é que funciona agora, pessoal? Ó, a gente tem 5 ao quadrado sobre 5 ao cubo. Lembra? Fração é o mesmo que divisão. Então, qual propriedade a gente usa para simplificar essa expressão? Qual que usa a divisão de duas potências de base igual? Nesse caso, ó, é a propriedade 2. Quando eu tenho uma divisão, que poderia ser uma fração também assim, ó, a elevado a m sobre a elevado a n. Isso aqui seria a elevado a m menos n, tá? Divisão e fração é a mesma coisa. Então, nesse caso, como é que a gente vai proceder? Ó? A gente vai manter a base, né? E, pela propriedade, a gente subtrai os expoentes. Ou seja, vai ficar assim, ó. É o número de cima menos o de baixo. Então, vai ficar o 2 menos o 3. Resolvendo aqui, ó. 2 menos 3 é menos 1. Lembra? Subtração de... A gente vai quando nós temos números de sinais diferentes, ó, no caso um 2 positivo e um 3 negativo, a gente vai sempre subtrair os dois valores e conservar o sinal do maior. Então, 3 menos 2 é 1. Quem é maior, o 3 ou o 2? O 3, né? Então, a gente preserva o sinal do 3, que é negativo. Ou seja, 25 dividido por 5 terços é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Se você quiser dar uma melhorada nessa representação aqui, pessoal, para não ficar com potência negativa, você pode. Como? Lembra, nós vimos também na aula passada que quando o nosso expoente é negativo, a gente pode representar isso aqui através de uma fração, lembra? A propriedadezinha está aqui em cima, ó. Quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, lembra, a gente coloca 1 aqui embaixo do número, né? E lembra, toda vez que eu inverter essa fração aqui, ó, o meu expoente, ele muda de sinal. Ele fica, nesse caso negativo, vai ficar positivo. Ficaria assim, ó. 1 sobre A elevado a N. Então, olha, se eu coloco 1 aqui embaixo do 5, ficaria 5 sobre 1, né? E invertendo isso, ficaria aqui, ó. 1 quinto elevado a
o expoente que era negativo passa a ser positivo. 1. E 1/5 elevado a 1, lembra, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Isso aqui é a mesma coisa que o próprio 1/5. Então perceba, pessoal, que só nesse item A nós usamos aqui a propriedade 2 da de potenciação e usamos aqui a propriedade da potência onde o nosso expoente é um número negativo, um número inteiro. Beleza? Para as outras, pessoal, a gente vai ter que manipular as mesmas propriedades, tá? Pensar em cada uma delas quando tem base diferente, por exemplo aqui, ó, tentar escrever todos eles na mesma base, que também, ó, tá? Sempre pensar em colocar os números na mesma base e manipular ao máximo essas propriedades aqui, que nós já vimos. Certo? Bom, façam aí o restante, o item B, C e D fica por conta de vocês. Questão 6 diz assim, galera, ó. A perguntinha também aqui, tá? Essa parte de cima aqui é só qual é a habilidade que vocês desenvolvem nessa questão. A questão diz assim, ó. Qual das alternativas indica a medida da área em centímetros quadrados do retângulo representado a seguir? Então tem um retângulo aqui, certo? Tamanho embaçado, mas aqui, ó, é raiz sexta de 7 centímetros. E aqui é raiz cúbica de 7 centímetros. Tá? Então aqui, ó, nós temos as duas medidas dos lados desse retângulo como sendo um radical. Raiz cúbica de 7, raiz sexta de 7. Revisando, pessoal, como é que a gente calcula a área de retângulo? Né? Calcular a área de retângulo é bem simples. Nós sabemos que a fórmula do cálculo da área é a multiplicação, o produto entre as medidas da base pela altura. Nesse caso, a gente sabe que a medida da base é raiz cúbica de 7 e a altura é raiz sexta de 7. Mas é bem complicado a gente multiplicar aqui, por exemplo, dois radicais onde os índices são diferentes, né? Ó, a gente tem no primeiro o índice 3 e o índice 6. A gente não consegue multiplicar esses dois valores porque os índices são diferentes. A questão é, como é que a gente vai então resolver isso aqui? Tem duas maneiras diferentes da gente pensar nessa questão. Uma delas seria fazer o quê? A gente escrever essas duas raízes na forma de potência, né? Só que agora, como é raiz, o nosso expoente ficaria um número, uma fração, né? Um número racional, um decimal, uma fração. E daí a gente usaria a propriedade da potenciação, ou então a gente tenta manipular para ficarem as duas com o mesmo radical, usando também a propriedade de transformar a raiz em potência. Eu acho que o mais tranquilo pra gente seria transformar os dois em potência e depois usar a propriedade da potenciação, tá? Vamos lá ver como é que ficaria isso. Ficaria assim, ó. Então, olha, como é que eu vou transformar raiz cúbica de 7 em uma potência com um expoente fracionário? Então, olha, meu expoente aqui é 1, né? Ó. Meu expoente aqui também é 1. Ficaria assim, então, ó. Isso aqui seria igual. Então, quando tem raiz, eu vou manter a base. No caso, o meu radicando vai ser minha base do meu expoente. Aí, ó, na fração, ó, o índice é o número de baixo, é o meu denominador da fração. O meu expoente é o meu numerador. Então, vai ficar assim, ó. O meu índice é o 3, vai ser o número de baixo da minha fração, né? O denominador. E o expoente é meu numerador. Então, raiz cúbica de 7 é o mesmo que 7 elevado a 1/3. Para isso aqui é de modo análogo, pessoal. Vai ficar assim. Vou manter a base 7. Aí, isso aqui vai em cima, o 6 vai embaixo. Vai ficar assim, ó, 1/6. Vai ficar assim, então, ó, calculado na área, ó. A área vai ser igual. A base é em
igual a 7 elevado a 1/3, vezes a altura é 7 elevado a 1/6, certo? Propriedade de potência, ó. Quando eu multiplico duas potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. 1/3 mais 1/6. Certo? Agora olhem para cá, ó. Aqui virou uma soma de duas frações. Como é que a gente soma as duas frações? Vou fazer aqui no cantinho, ó, do lado aqui, tá bom? 1/3. Vou mudar a cor para ficar mais nítido pra gente, ó. 1/3 mais 1/6. Como é que eu somo as duas frações? Então faço MMC. Qual que é o MMC entre 3 e 6, né? Então eu vou calcular. Eu coloco o 3 e o 6 e vou fatorar eles. Eu vou dividindo eles pelos números primos. No caso, ó, 3 e 6. Eu consigo dividir pelo menos um deles por 2. No caso, o 3 não dá, então eu vou repetir o 3. Mais o 6, ele dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. Agora eu tenho 3 e 3. Bom, 3 e 3 eu consigo dividir por 3. Os dois, no caso. 3 dividido por 3 é 1. E 3 por 3 é 1. Tá? Então, cheguei os dois números num, parei aqui. No caso, o MMC, basta multiplicar esses dois valores aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Então, o MMC vai ser 6. Aí eu vou pegar o 6, eu vou dividir pelo número de baixo, multiplicar pelo de cima, ou seja, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6, ó, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então aqui, ó, 2 mais 1 dá 3 sobre 6. Mas observe, pessoal, olha, que eu consigo simplificar essa fração, não consigo? 3 sobre sextos, 3 sextos, eu consigo dividir em cima e embaixo por 3. Opa! Então a gente consegue dividir em cima e embaixo por 3, ó. Porque assim, ó, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, voltando para aqui para a área, ó, vai ficar assim. A área vai ser igual, então, a 7. Aí, essa soma aqui vai dar 1 sobre 2. Viram? Elevado a meio. Só que as respostas estão todas em raiz. Estão vendo? Tudo no radical. Como é que eu volto e escrevo isso daqui em forma de raiz? Vai ficar assim, ó. A área vai ser igual. Então, olha, usando a propriedade de raiz que está ali em cima, ó. Vai ficar na raiz do 7, né, ó. Aí, o número de cima, que é o 1, ele vira a potência. Então vai ficar 1 aqui em cima. O número de baixo, que é o n, que nesse caso é o 2, ó, ele vai pro índice, tá vendo? Vai ficar o 2 aqui. Ou seja, isso aqui vai ser, então, raiz quadrada, 7 elevado a 1 é 7. De 7. Raiz quadrada de 7 aqui vai ser o item D. Então, nesse caso, a resposta, item D. Certo? Questão 7, galera, diz assim, ó. Tá aqui a perguntinha, tá? Aqui em cima é só explicando o que vai tratar dessa questão. Assim, você já ouviu falar em nanotecnologia? Esse termo é utilizado para se referir ao estudo da manipulação da matéria em escala atômica e molecular. Geralmente, essa tecnologia envolve um trabalho com estruturas com dimensões microscópicas
e utiliza a unidade de medida denominada como nanômetro, que corresponde à bilionésima parte de um metro. Ou seja, um nanômetro ele é 0,000000001 metro. Utilizando a notação científica, escreva em metros o diâmetro de um processador de computador com 45 nanômetros. Então isso aqui, pessoal, é aquilo que nós vimos também na aula passada, né? Escrever em forma de notação científica. Como é que a gente faz isso daqui, né? Então, olha, primeiro, como é que eu vou escrever 45 nanômetros em metros, né? Então, só de ver assim, ó, 1 nanômetro não é a mesma coisa que 0,000000001. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 6, 7, 8 zeros. É isso mesmo. Então, 45 nanômetros vai ser igual a quantos metros, né? Então, ao invés de pôr um que eu vou pôr 45. Vai ficar assim, então, ó. Põe um pouco mais para baixo. Então, 45 nanômetros vai ser 0,000000045 metros, quer ver? Então eu troquei aqui, ó, esse 0 e 1 aqui por 45, até porque tem dois dígitos no meu 45. Agora é só pegar isso aqui e escrever na forma de notação científica. Como é que eu faço isso? Lembra? A minha vírgula que está aqui, ó, ela vai ter que se posicionar de modo que fique um número fora da vírgula, ou seja, antes da vírgula, e o restante após a vírgula. Ou seja, para que isso aconteça, a vírgula vai ter que parar onde, ó? A vírgula vai ter que parar aqui, ó. Porque tem que ficar um número antes da vírgula e o restante depois. Aí, para a vírgula sair daqui até chegar aqui, ela percorre quantas casas? Então, observem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas a vírgula vai percorrer. Então, como é que eu vou representar isso aqui na forma de notação científica? Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui o número 4,5. Tá? Então, isso aqui vai ser 4,5 vezes 10 elevado. Agora sim, eu andei quantas casas, né? Eu andei 8 casas. Mas lembre o seguinte, ó, eu falei na aula passada que quando a gente anda, a vírgula anda para direita, o meu sinal fica negativo. Ou, quando eu tenho um número muito pequeno, que é esse caso também, ó, isso aqui é um número muito pequeno, né? Meu sinal também é negativo. Então aqui, ó, negativo. Quando a vírgula anda para esquerda, o sinal é positivo. Certo? Lembraram, né? Então, nesse caso aqui, ó, questão 7, a resposta seria isso aqui. 4,5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, essa é a forma de representar em notação científica 45 nanômetro. Beleza? E a última questão de hoje está ali, ó. A pergunta começa aqui, pessoal, ó. Escreva a medida em destaque na fase a seguir utilizando notação científica. A frase é essa, ó. As artes rupestres mais antigas do mundo se encontram em cavernas na Espanha e têm mais de 65 mil anos. Então, qual que é o número aqui em destaque, né? Ó? É 65 mil.
Então, isso aqui número que é? Isso aqui vai ser 65, ó. 1000. Assim que a gente representa ele. Como é que eu vou escrever aqui esse número em notação científica? É o mesmo processo, ó. É só a gente lembrar que, nesse caso, como é um número inteiro, a vírgula como se estivesse aqui no final. E eu vou andar com essa vírgula até onde tem que andar para poder pôr em forma de notação, tá? Mas é muito parecido com a atividade 7, beleza? Aí vocês façam essa daqui, galera. Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido, mas já sabem. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que durante a aula eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Beleza? No mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo daqui e se cuidem. Tchau, tchau.